Como superar um término? Se tu já passou por um término de relacionamento, sabe o quanto esse momento pode ser desafiador. No vídeo de hoje eu vou dividir com vocês algumas estratégias que podem ser úteis na hora de lidar com esse momento tão difícil, tão sofrido, mas que é importante que seja vivido e validado para que outras relações, possam existir aí e para que o teu coração não se feche com uma portinha ali, com um cadeado, enfim, muito difícil de ser aberto de novo. Se tu é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e por aqui eu falo sobre conexões saudáveis, sobre autocompaixão e sobre conexões saudáveis. Superar uma perda não é fácil. O nome disso é desvínculo. Desvínculo exige que a gente tenha ressignificado, que a gente possa dar voz àquela nossa dor que está ali, faz com que a gente possa e tenha que ressignificar muitas coisas. É uma reacomodação na nossa vida, é colocar a luz em vários cantinhos ali que muitas vezes ficam adormecidos ou escondidos, quando a gente está num relacionamento. Então, eu desejo que tu tenha aí força para lidar com esse término, com os melhores recursos que tu tiver, mas buscando acolher todas as dores que envolverem isso, Porque muitas vezes um término de relacionamento vai acionar os nossos esquemas, nossos botões emocionais. Muitas vezes a gente vai entrar em contato com feridas, muito antigas, feridas de rejeição, de abandono, de desvalor, de desamor. Então, é uma série de coisas aí que acontece quando a gente entra num processo de término que precisa ser validado, que a gente precisa poder dar tempo ao tempo, Algumas vezes é mais simples, outras vezes um término exige mais os nossos recursos emocionais, E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre como lidar com isso, com essas perdas, O que dá pra gente fazer, como lidar com um momento desses. Nossa primeira estratégia é a aceitação. Aceitar não quer dizer gostar, aceitar quer dizer a gente se permitir entrar em contato com as emoções e com a experiência emocional que a gente estiver vivendo, seja ela qual for. Num término, é muito comum que a gente sinta culpa, que a gente revisite as situações muitas vezes, que a gente se sinta triste, desamparado, que a gente às vezes até pode ficar ali sem esperança, E poder aceitar as emoções, poder aceitar as dificuldades do momento é uma estratégia muito importante para todas as outras que virão. É muito comum, às vezes, a gente passar por alguns períodos de negação, de ilusão, a gente ficar ali esperando que o outro mude de ideia, ou a gente esperando, enfim, que a relação passe aí por um momento de transformação, que é quase uma idealização, Então, é fundamental que a gente aceite as emoções e a vivência do término como ela é de fato ali, sem tanta idealização, Sem sair de um lugar infantil ou mais imaturo de viver achando que as coisas são como a gente gostaria que elas fossem. Nem sempre elas são como a gente gostaria que elas fossem, Feliz e infelizmente as coisas são como são. A nossa tarefa de aprendizes da vida é tirar o melhor proveito de cada situação como ela se apresenta, Como diria o Viktor Frankl, assim, Que é o otimismo trágico, é a gente poder fazer o melhor, o ótimo, apesar do sofrimento, apesar da dor, apesar das imperfeições que existem aí. Eu vou deixar aqui a sugestão de um vídeo do canal que fala sobre aceitação e que pode te ajudar a complementar essa nossa primeira estratégia. Mas aceitar é a gente sair de uma postura de quem briga com a situação, e isso pode acontecer muitas vezes quando a gente foi a pessoa que foi terminada, Diferente de quando a gente termina com outro, ou quando a gente decide sair de uma relação, Por exemplo, um emprego, quando eu decido pedir demissão, eu lido com esse encerramento de um jeito, quando me demitem, eu lido de outro. Então, quando terminam com a gente, tende a gente tomar um choque, Então, é uma relação que a gente não queria terminar,
E aí a aceitação pode se fazer ainda mais essencial. A segunda estratégia é um pouquinho óbvia, mas vale a pena aqui a gente falar, não fique entrando em contato com o ex, né? Isso pode fazer com que fique mais difícil, mais sofrido a experiência. É muito comum a gente ver pessoas ali que entram numa postura de mais stalker, né? Que ficam ali olhando todos os passos do ex, ficam lá no Instagram vendo quem seguiu, quem não seguiu, o que está acontecendo. Isso é uma verdadeira tortura, né? Porque é importante poder seguir em frente. Então a gente vai agora somar, pegar a primeira estratégia de aceitação, poder acomodar isso ali dentro e usar, né, os limites realistas a nosso favor. Então já aconteceu o término, é hora de virar a página, é hora de viver as dores que aquilo ali tem, mas sem ficar remoendo, sem ficar se torturando diante do que aconteceu, sem ficar se comparando, porque essa é uma postura que pode ser bastante danosa emocionalmente. E aí eu quero dividir com vocês um livro que ele é assim uma tarefa de casa para quem está vivendo uma situação de término. É de um autor que eu amo, já falei várias vezes sobre ele aqui no canal, no meu Instagram. Se tu não me segue lá, já aproveita, é Ana C. Streit. É o livro do Walter Rizzo e o título desse livro é sensacional, é assim: Já te disse adeus, agora como te esqueço? E aí ele fala aqui, né, um guia para tirar o ex da cabeça e do coração. Eu vou citar uma frase desse livro para vocês. Então ele fala assim: agarre-se ao seguinte princípio e siga-o à risca, como se fosse uma questão de vida ou morte. Se quiser esquecer o seu ex, faça o possível para não saber de nada, absolutamente nada dele ou dela. Enterre-o simbolicamente. E tem uma outra frase que é de um autor que eu amo também, que é o Carpinejar. Ele escreve em guardanapos, é a coisa mais linda, assim, eu acho ele muito sensível. E ele fala assim: esquecer alguém exige disciplina, né? É a disciplina, é a razão que entra em cena para que a gente consiga colocar um ponto final de fato, né? Porque o coração vai querer ficar voltando, vai querer ficar lá rondando a pessoa, enfim, esses movimentos, eles são movimentos de não aceitação. Esses movimentos não vão ajudar, né? Vão trazer mais complicação, mais tortura. Então, é importante fazer, né? Colocar esses limites saudáveis, pedir ajuda, mas se disciplinar também com relação a essa busca aí do ex ou da ex. Numa situação de término, acontece muito parecido com uma situação de luto. Acontece que os nossos níveis hormonais, nossos níveis de dopamina, de serotonina, de ocitocina, eles caem drasticamente. E o que a nossa mente tende a fazer? Ela fica nos lembrando daquela pessoa que não está mais aqui, como se aquela pessoa fosse a resposta para nossa volta ali nos níveis normais, né, dos hormônios. Então, é normal que é como aquela música, né? Tudo me lembra você. Então, tudo vai lembrar aquela pessoa, tudo vai ter o cheiro, as memórias, enfim, é um processo de luto, né? Então, é importante saber que isso acontece, que é um processo biológico e que passa, né? Dado tempo ao tempo, você tendo a disciplina de colocar os limites e realmente, como o Walter Rizzo disse, né, enterrar aquela pessoa simbolicamente na tua vida, vai seguir em frente e daqui a pouquinho, né, o término vai ter o nome que tem, um término, um final ali, página virada. Nossa terceira estratégia é não fazer força para esquecer drasticamente aquela outra pessoa. A gente só esquece as coisas quando a gente tem um problema de memória, né? Caso contrário, a gente vai lembrar. A nossa tarefa só é fazer uma dissociação cognitiva, é poder separar aquela pessoa que um dia foi muito importante, que tem um peso ali emocional importante na nossa vida, como alguém que vai vir a ser um desconhecido, alguém que vai vir a ser alguém que não tem tanta importância hoje, atualmente na nossa vida. Mas se forçar para esquecer é o mesmo que lembrar, né? Tem uma música que diz isso, que é da Vanessa da Mata, que fala assim: de tanto que eu pedi para Deus para te esquecer, eu me lembro, né? Porque é isso, é a música Amado, assim, acho que ela tem esse lembrete, assim. Então, se eu falar para vocês assim, não pensem no elefante rosa, façam força para não pensar no elefante rosa. Quanto mais força vocês fizerem para não pensar, mais vocês vão pensar.
Então é assim, eu não quero me lembrar do meu ex, eu não quero pensar na minha ex. Bom, quanto mais tu colocar isso como uma pauta aí da tua atenção, mais tu vai lembrar, né? Então aceita que tu vai lembrar, as memórias estão aí. A tarefa essencial, e é uma outra estratégia dentro dessa mesma, é criar novas memórias, é fazer novas vivências, para que as vivências que tu teve com essa pessoa que não faz mais parte da tua vida possam ficar cada vez menores e menos significativas, né? Mas não tem como esquecer de alguém ou de alguma coisa, a menos que a gente tenha uma questão ali de memória mesmo, né? E a nossa quarta e última estratégia é abra espaço para o auto-amor, para a autocompaixão, abra espaço para nesse momento te reconectar contigo mesmo, com os teus valores, com aquilo que é importante para ti, para uma vida que tu seja o norte da tua vida, né? Se acolha, faça do autoacolhimento algo constante para ti, seja uma boa amiga, um bom amigo de si mesmo, é muito importante. E o término talvez seja uma oportunidade para que tu aprenda a te dar colo, para que tu aprenda a te amar de verdade. Abra espaço para o autorrespeito e para os limites, então aprenda a não te punir, né? Aprenda a colocar limites na comparação, na tortura, na busca lá por ser stalker do outro, né? Aprenda a te respeitar, não te tortura diante dos movimentos do outro, né? Também um término pode ser um importante exercício de autorrespeito e construa uma relação de auto-amor contigo mesma. Construa uma relação onde tu seja a tua melhor amiga, né? Faça bons momentos na tua companhia. Assim como a gente prepara um ambiente para receber uma visita, faça isso por ti mesmo. Prepara um momento para tua companhia. Faz uma comidinha boa para ti, pensa no sábado à noite o que tu vai fazer, pensa qual é um domingo ideal para ti, né? Então isso é essencial. E junto nessa última estratégia eu quero falar para vocês do capítulo 14 desse livro aqui do Walter Rizzo, que fala: assuma o controle da sua vida e reinvente-se. A vida não é encontrar a si mesmo, a vida é criar a si mesmo, uma frase que ele diz aqui, né, num outro autor. Então ele fala assim: crie um projeto de vida pessoal, a vida continua, procure, explore, surpreenda-se, né, todo um crescimento que pode acontecer depois de um término, né, se for usado com maturidade, se for algo que realmente for apropriado, for feito valer, né, então momentos de grande sofrimento são momentos de intensa transformação, se a gente tiver coragem e se a gente se permitir, né, beber da fonte, porque às vezes uma vida sem dor é uma vida onde a gente não cresce, onde a gente não muda, onde a gente estagna, né? Então um término pode ser um momento disso, de aprender lições valiosas sobre ti mesmo, de aprender sobre ti, aprender sobre coisas que tu quer na tua vida, coisas que tu não quer, fazer a diferença daqui para frente. Eu desejo que tu tenha forças para juntar todos os pedacinhos espatifados aí do teu coração, que tu possa reintegrar eles com muito amor, com muito carinho, que tu não desista, né, de amar, que a tua capacidade de amar, de se abrir para os relacionamentos se preserve, apesar da dor desse momento e no momento em que tu julgar que é possível. Tem uma frase, né, uma metáfora, na verdade, que fala que a gente não deixa de amar a rosa por ela ter espinhos, e às vezes quando a gente vai pegar a rosa, ela nos espeta, né? Então eu desejo que tu também leve isso para tua vida, assim, que tu não deixe de amar, não deixe de te colocar em relações no tempo que for confortável para ti, em função das dores, né? Que não te falte coragem para se colocar aí nos relacionamentos e na vida, apesar das dificuldades e apesar do lado B, né, que existe por aí. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, muito obrigada pela companhia até aqui. Se tu gostou, deixa o teu like, aproveita para te inscrever no canal para a gente seguir juntos aí por outros vídeos e outros conteúdos. Um super beijo e até o próximo!